Quero deixar claro porque estava tudo, mas não com uma ideia de conclusão, não com uma ideia de apresentar hipóteses e chegar a uma conclusão. Eram ideias, cada um falava o que queria ali, comendo salgadinho, tomando refrigerante, mas não houve uma ata, eu apresento a ata aqui, todo mundo concorda com isso. Esse é o ponto que eu quero dizer. Não que esses assuntos todos, de alguma forma, não tivessem sido falado, conversado, que eu falei, tinham dos mais conservadores aos mais radicais ali naquele meio. Então, mas não houve esse caráter formal de uma reunião de planejamento para tomar alguma ação. É esse ponto que eu gostaria de deixar claro. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Senhor ministro relator, sobre a ida do general Estevão Carlos Teófilo ao Palácio da Alvorada no dia 9 de novembro de 2022. Eu gostaria de saber se foi o réu colaborador quem o convidou para essa reunião e se ele o fez a pedido do ex-presidente da República. E eu aproveito para completar, se só houve uma reunião entre o general Teófilo e o então presidente Jair Messias Bolsonaro, por favor. Isso, que eu me recordo bem, só teve uma reunião, foi a pedido do presidente, inclusive consta nas minhas mensagens para o general Freire Gomes, e eu acionei o ajudante de ordem, o secretário, o assistente secretário do general Teófilo, que era esqueci o nome do coronel. Então eu informei para o general Freire Gomes que o presidente gostaria de falar com o general Teófilo e com o positivo do general Freire Gomes, eu fiz o contato com o assistente do general Teófilo, que marcou a reunião dos dois. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber se o réu colaborador sabe qual foi a pauta dessa reunião, se o ex-presidente apresentou minuta do decreto ao general Estevão Carlos Teófilo. Não, eu desconheço, ministro. Eu não participei da reunião. O senhor sabe mais ou menos quanto tempo durou a reunião? Aproximadamente? Se recorda? Se não se recordar, não tem problema. Não me recordo. Por favor. Realmente eu não me recordo. Nesse dia, senhor ministro relator, o réu colaborador trocou mensagens com o tenente-coronel Correia Neto sobre o andamento da reunião. Ao ser indagado sobre o resultado da reunião, se tinha sido positivo, o réu colaborador esclareceu que o encontro ainda não havia terminado. E disse, mas ele quer fazer, desde que o PR assine. Eu gostaria de saber do réu colaborador o que ele quis dizer nessa conversa, como é que ele soube do resultado da reunião e o que o general Teófilo queria fazer. O que o presidente assinaria, se o que o presidente assinaria seria esse decreto de golpe de Estado. Esclareça, porque a questão, doutor Procurador-Geral, é exatamente essa. O senhor não participou da reunião, mas trocou essas mensagens. E disse que se o presidente assinasse, ele faria. Então, assinasse o quê e faria o quê? Isso, tem muito a ver com aquele outro comentário que eu fiz, que por mais que os militares, em alguns do alto comando, concordassem ou tivessem a ideia da maneira como foi conduzido o processo eleitoral, alguma coisa, eles não fariam nada que quebrasse um elo de legalidade. Então, para que alguma coisa fosse feita, teria que ter uma ordem. E essa ordem tinha que vir com o presidente, comandante do Exército, e chegava a ordem para os escalões subordinados. Então, era nesse sentido que ele falava, se assinar, o Exército vai cumprir. Mas não que ele fosse cumprir ou ele que fosse tomar iniciativa. O general, então, o Teófilo disse que se o presidente, o senhor disse isso, que se o presidente assinasse a minuta e transformasse em decreto, ele cumpriria as ordens o Exército, do decreto. Não, o Exército iria cumprir.
Ele disse isso? Que o Exército iria cumprir. Como que o senhor ficou sabendo que ele disse? Isso foi um bate-papo informal entre a entrada dele e a saída dele. Então, ele Alvorada. chegou a conversar com o senhor e afirmou isso? Isso. Bom, agora, a respeito de... Na colaboração premiada, senhor ministro relator, o réu colaborador disse que se retirou da reunião com Rafael de Oliveira, Hélio Ferreira Lima, Braga Neto. Ele se retirou da reunião, e aí vem aspas, quando os três iriam começar a discutir planos operacionais para ações que pudessem gerar o caos social e a instabilidade política. Isso foi feito no depoimento aqui no Supremo. Eu gostaria de saber se a testemunha confirma isso. Confirmo, senhor. Por favor. Confirmo, senhor. Então, senhor ministro relator, se posso concluir que o réu colaborador sabia que seriam operacionalizadas ações voltadas ao caos social. E eu gostaria de saber se ele reportou ao presidente da República essa reunião. Essa complementação, o senhor Coronel Cid, até uma questão que eu fiz anteriormente, que o senhor disse que teria saído porque tinha um compromisso, preparar link. Uma agenda presente. E depois, recordado que o senhor mesmo disse que o general Braga Neto tinha pedido para o senhor sair porque ia começar as questões operacionais para caos social. O senhor confirmou e agora o senhor procurador-geral pede diríamos assim, uma explicitação maior, que eu dividiria em duas. Se chegou a dizer quais seriam essas medidas e se o senhor chegou a comentar com o presidente da República essa reunião do dia 19 e essa conversa com o general Braga Neto. Não, eu não comentei com o presidente, até porque naquele momento, do dia da reunião, do encontro ali, para mim estava mais, como eu falei, mais uma conversa de militares radicais ou militares mais exaltados, mas que não fosse sair nada dali, né? Ou estivesse falando dos manifestantes, do acampamento do Exército, na frente dos quartéis. Então, na minha concepção ali, no momento que eu saí da reunião, né, naquele dia de novembro, era mais uma conversa de elementos um pouco mais radicais em cima dali. Não que aquilo fosse virar ou poderia virar um plano operacional. Era simplesmente jogar ideias no vento. Foi aquela ideia que eu saí, né? Falei, mais umas conversas, como eu expliquei para o ministro, bravateiros, né, que não vai dar em nada, né? Só está querendo desabafar, está querendo reclamar, né? E depois, quando teve realmente a operação, que eu vi, então, talvez tivesse tido alguma coisa realmente ali. Senhor ministro, eu gostaria de saber se o réu colaborador pode descrever a reunião que ocorreu no dia 28 de novembro de 2022, na Superquadra Norte 305, Bloco I. Eu queria saber quem participou dessa reunião, quais eram as pautas, os objetivos, e as mensagens que foram recolhidas nas investigações revelaram que só militares com formação em forças especiais foram convidados. E eu gostaria de saber do motivo dessa restrição, dessa limitação. Entendeu? A questão pode expor. Sim, senhor. Primeiro, procurador, no Exército a gente tem vários nichos. A gente tem os forças especiais, a gente tem o guerreiro de selva, a gente tem os paraquedistas, né, o pessoal montanha, o educação física, que chama de calção preto. Então, esses nichos, esses núcleos, normalmente servem muito tempo juntos, criam um vínculo de amizade muito grande. Então, é normal que normalmente tem encontros desses núcleos, né, desses cursos que a pessoa faz, ou até da arma, artilharia, infantaria. É muito normal que tenha isso, né? Inclusive, em Brasília, quase todo mês, tinha um dia por mês que os forças especiais se reuniam durante 4, 5 anos, todo mês marcava uma reunião em algum lugar, que é para encontrar, bater papo, né, contar a história. Esse dia, especificamente, foi aproveitado porque, como estava tendo uma reunião grande em Brasília, vários militares, forças especiais que estavam servindo fora, estariam em Brasília nesse dia. Então, aproveitou-se isso aí para fazer uma reunião, para juntar esses amigos. Realmente, muitos ali serviram 10, 15 anos juntos, né, como tenente, capitão, e
a organização não foi eu que preparei, né? Que foi o outro militar que preparou, pegou acho que o salão de festa da casa do pai ali. Isso é normal, isso é óbvio, né? Até porque, o que está acontecendo ali, Cid? Os outros também tinham assistentes generais. Então, a discussão, a conversa, obviamente, ficou numa pauta mais política, né? Mas não teve ata, não teve pauta, não foi uma reunião formal, foi um grupo de amigos. Essa pauta política era exatamente o quê? A questão também de discutir... Estavam falando... que o presidente eleito não deveria tomar posse, que deveria haver um golpe, uma intervenção militar. Qual exatamente a pauta política dessa reunião? As conversas estavam nesse sentido. Os acampamentos estavam pedindo certo. Uns falavam, não está pedindo certo, tem que pedir para o Congresso, não tem que estar manifestando em frente do quartel. O outro fala, não, tem que manifestar para o quartel mesmo, militar um bando de frouxo, nunca foi assim. Eu digo, muitas conversas que a gente... volta àquela palavra, muita bravata, muita conversa de amigos numa reunião, sentado numa mesa, como se fosse uma mesa de bar. Mas não teve ata, não teve reunião, não teve, você vai falar com o teu general isso, você vai falar com o teu comandante isso, vamos tentar mobilizar esse tipo de tropa, vamos fazer esse tipo de ação. Isso não aconteceu nessa reunião. Foi amigos, cada um com a sua opinião, da opinião mais conservadora até a mais radical. Isso não é novidade, porque está em várias mensagens, várias trocas de mensagens ali, né? E se tinha um interesse também, porque por mais que nós estivéssemos, eu me coloco na posição também, assessorando uma autoridade, alguns deles estavam com o general 4 estrelas, né? Eu estava com o presidente, muitas vezes a gente não tem acesso ao general no tempo da discussão, mas às vezes sabe a opinião, o que está acontecendo, o que fala, o que está achando. E aí havia o interesse de todo mundo ali, naquele momento, de saber o que estava acontecendo realmente dentro da Alvorada, o que o general X estava falando, o que o general Y estava falando, né? Para entender o contexto. Até porque muitos ali estavam comandando, estavam na frente do quartel dele um monte de manifestantes, e foi um momento também que não havia uma palavra oficial das Forças Armadas, tirando aquela carta, né? Então ficou um silêncio rádio, ninguém sabia o que ia acontecer. E o que estava imperando muito naquele momento eram notícias, né, falsas dentro dos grupos de WhatsApp das mais formas. Saía uma movimentação de oficial, aí diziam que aquela movimentação era porque agora ia acontecer alguma coisa. Diziam, não, o fulano de tal vai fazer alguma coisa agora porque passou tropa com comboio na frente dos manifestantes. E aí todo mundo ficava sem saber realmente o que estava acontecendo ou não. Então foi muito nesse sentido, né? Volto a falar, o que reverberava no seio da sociedade em termos de discussão também estava ali no meio dos grupos de discussão das Forças Armadas. Mas ali não houve nenhum tipo de planejamento, ata ou mobilização que pudesse levar a alguma coisa. Até porque eram militares, às vezes, que estavam em funções secundárias no interior do país ou em outros campos que não tinham relevância nenhuma no que estavam fazendo. Senhor Michelato, eu gostaria de perguntar a respeito dessa reunião sobre uma mensagem que o réu colaborador passou ao coronel Bernardo Romão Correia Neto, dizia o seguinte: o do Estevão vai estar? Se referindo ao general Teófilo. E ele complementava: ele é o mais importante. Por que a presença do assistente do general Estevão Teófilo era tão importante para essa reunião? E se ele realmente esteve também, pode complementar. O assistente do general Teófilo esteve na reunião, né? Porque nessas conversas, nessas digamos, boatarias que rolavam, foi exatamente isso, que o general Teófilo era o general que, se fosse dado ordem, ele que faria, ele tomaria a frente das tropas e faria alguma coisa. Então, obviamente que tinha queria saber realmente o que o general Teófilo estava pensando, né? Via o assistente, que estava próximo dele 24 horas quase por dia. Então, tinha esse interesse do próprio grupo que ia reunir, saber o que o general Teófilo realmente estava falando, se aquilo que estava sendo vinculado nos grupos era verdade, né? Então, no meio militar, havia essa ideia de que se alguém fosse liderar, digamos assim, a execução final do golpe, seria o general Teófilo. Sim, senhor, tinha o general Teófilo, tinha o próprio general, tinha outros generais que o pessoal levantava como se
Se fosse o comandante do Exército, ele faria, se fosse. Mas ficava muito na linha da especulação e da fake news nas mídias sociais, principalmente nos grupos de militares. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber, já que o assistente do general Teófilo estava presente, o que ele disse sobre a posição do general Teófilo. Por favor. Isso eu me lembro bem que quando eu conversei com o coronel Cleves, não nessa reunião, o general Teófilo sempre foi muito legalista, independente das ideias dele. Tanto que quando eu fui consultar, fui informar ao coronel Cleveson da chamada do presidente, a primeira coisa que ele falou assim, o general perguntou se o comandante do Exército está sabendo. Então, que ele não ia fazer nada sem autorização do comandante do Exército. Né? Então, ele sempre retratou esse posicionamento dele, que era um posicionamento muito legalista, né? Das ações que deveriam ser feitas. Então, que ele nunca bypassaria de alguma forma o comandante do Exército ou até mesmo o presidente, em alguma coisa que deveria ser feita. Eu gostaria de saber, senhor ministro relator, se nessas reuniões mensais que esse grupo de forças especiais costumava fazer, se assuntos tão graves como esse eram frequentes ou se o temário era mais recreativo e era mais de conversa entre amigos. Por favor. Na verdade, ministro, eu participava do grupo, mas por causa da função, nos 4 anos que eu tive em Brasília, eu acho que se eu fui 1 ou 2 vezes foi muito. Eu não conseguia participar, mas eu acompanhava que estavam sendo feitos a marcação desses encontros, né? Era num barzinho aqui, no restaurante ali, mas se eu participei 2, 3 vezes, nos 4 anos foi muito, né? Mas a temática sempre foi, né? Era como a gente marcasse para fazer um churrasco em casa, sempre foi recreativo, como o senhor comentou, mas eu participei muito pouco. Mas a pergunta do doutor Procurador-Geral é se era comum essa conversa recreativa de intervenção militar, ruptura. Não. Isso de intervenção militar, que estava sendo pedido na frente dos quartéis, isso ficou mais em voga depois do segundo turno. Antes disso, por mais que tivesse aquelas manifestações, o pessoal com cartaz 142, as Forças Armadas nunca deram bola, nunca absorveram aquilo ou se preocuparam com aquilo. Isso tomou um tamanho maior, né, com as manifestações na frente dos quartéis. Senhor ministro relator, no horário da reunião do dia 28 de novembro, que é esse da 305 Norte, 2 mensagens de conteúdo similar foram enviadas por Fabrício Bastos a Correia Neto, ambos presentes na reunião. Uma às 21h03 e outra às 21h52. E elas consistiam em anotações do que estava sendo debatido nessa reunião a que o réu colaborador mencionou. A segunda mensagem apresentava um texto mais completo que a primeira, revelando que havia um avanço nos debates realizados na ocasião. Vejam, a mensagem das 21h52 mencionava ideias, força. Falta de coesão dentro da força. Necessidade de atuação no curtíssimo prazo. 2. Necessidade de alertar os comandantes militares acerca da realidade. 3. Realização de ações concretas no campo informacional, entre parênteses, com estratégia. Aliás, com estratégica. 4. Criação de gabinete crise, inicialmente campo informacional, proposta no COTER. 5. O Exército Brasileiro deverá falar com o presidente do Poder Legislativo e Judiciário. Estado final desejado. 2 pontos. O estabelecimento de laços de confiança entre o presidente da República e o comandante do Exército. E ainda dizia, centro de gravidade. 2 pontos. Alexandre de Moraes. Eu gostaria de saber do réu colaborador se ele confirma esses tópicos dessas reuniões que foram captados na troca de mensagens durante a própria reunião. Por
O senhor se recorda dessa mensagem? Não, senhor. Essa mensagem não foi comigo, né? Essa mensagem, se não me engano, eu não recebi essa mensagem. Sim, mas foi com Correia Neto. Não houve, né, eu não sei se ele escreveu na hora ou não, mas não houve naquele momento nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma ata ou uma conclusão da reunião. Isso não aconteceu. Agora, se ele escreveu na hora, depois, ou já tinha recebido, ou já era ideia dele que ele via compilando, eu realmente eu desconheço. Senhor administrador, eu gostaria só de imaginar, de perguntar, perdão, ao réu colaborador se ele tem alguma explicação para essas mensagens trocadas entre os dois idealizadores da reunião do dia 28 de janeiro, no exato horário da reunião. Ministro, procurador, realmente eu não sei. Eu não sei dizer se aquilo já estavam sendo conversado antes, mas eu também não sei nem dizer se foram os dois que porque eu acho que não, o bar estava servindo em Brasília. Mas eu realmente não sei o que foi. Não que esses assuntos, de alguma forma, não tivessem sido tratados. Eu quero deixar claro, porque estava tudo, mas não com uma ideia de conclusão, não com uma ideia de apresentar hipóteses e chegar a uma conclusão. Eram ideias, cada um falava o que queria ali, comendo salgadinho, tomando refrigerante, mas não houve uma ata, eu apresento a ata aqui, todo mundo concorda com isso. Esse é o ponto que eu quero dizer. Não que esses assuntos todos, de alguma forma, não tivessem sido falado, conversado, que eu falei, tinham dos mais conservadores aos mais radicais ali naquele meio. Então, mas não houve esse caráter formal de uma reunião de planejamento para tomar alguma ação. É esse ponto que eu gostaria de deixar claro. Mas o senhor se recorda que esses assuntos foram tratados? Foram tratados, mas no meio de uma discussão ali, mas não que foram apresentados. Agora vamos tratar o assunto tal. Não apresentados formalmente? Não, cada um falava uma coisa, dava uma opinião e depois, se ele compilou, porque ele foi ouvindo, foi compilando ali, não foi algo oficial, não foi algo que ele foi selecionado como relator da reunião. Isso realmente não aconteceu. Senhor ministro relator, eu gostaria que o réu colaborador pudesse explicar um pedido que ele fez à Correia Neto nesse mesmo dia. O pedido era mandar as observações. E a resposta de Correio Neto foi, aspas, apaguei essa parada. Não combinamos de apagar? E no dia seguinte ele sugeriu, depois a gente se fala por ligação. Eu gostaria de saber do réu colaborador o que eles combinaram de apagar. E esses tópicos apresentados agora ao réu colaborador eram observações que o réu colaborador solicitou nesse dia. Essas mensagens entre Fabrício Bastos e Correia Neto haviam sido apagadas realmente, mas foram recuperadas pelas investigações. São três questões. Então, se o senhor se recorda dessas mensagens, o que foi pedido, o que o senhor pediu, na verdade, 4 questões. O porquê foi combinado de apagar, qual o medo que isso pudesse ser tornado público e se depois conversaram como foi colocado pessoalmente ou por telefone. Esse primeiro tramo da mensagem, realmente, eu não me lembro, não me lembro de ter pedido para ele nenhuma anotação, de ideias que foram levantadas. Realmente, eu não me recordo. As pessoas tinham muito medo alguma coisa que tivesse sido escrita no WhatsApp pudesse virar uma narrativa e ser mal interpretada de alguma forma. Ou até mesmo ideias mais radicais, como às vezes as pessoas falavam. Então, todo mundo queria estar sempre apagando as mensagens, ou pedia para ligar pelo Signal, pelo Telegram. Cada um achava que um aplicativo de mídia social era mais seguro que o outro. Mas o grande medo era o cara falar alguma coisa ou ser mal interpretado, ou porque estava dando uma ideia de alguma forma mais radical. Mas eu não me recordo o que foi apagado, nem me recordo de ter solicitado para ele nenhum tipo de dado ou documento ou lista de alguma coisa. E não chegaram a conversar depois sobre isso, como sugere a... Ministro, assim, o coronel Correia Neto é meu amigo de longas datas. Então, assim,
a gente conversava quase, não sempre, mas a gente mantinha uma conversa constante. Então eu não posso dizer exatamente o que foi aquilo, se eu liguei para ele depois, se eu não liguei, mas que eu falava rotineiramente com ele, eu falava. Isso aí não... Senhor ministro relator, gostaria de saber do réu qual era essa realidade que os kids pretos queriam mudar. E ainda, por que seria necessário, na visão deles, essa criação de um gabinete de crise no COTER? Primeiro que dentro dos forças especiais ali, tinham dos mais conservadores aos mais radicais, né? Tinha gente que falava, não, acaba com isso, aí só está dando trabalho para a gente, né? E o gabinete de crise, normalmente, eu nunca servi no setor de operações do COTER, né? Mas, normalmente, quando existe alguma crise, greve de caminhoneiro, né, greve de polícia, na verdade, eu acho que o COTER... Agora eu não posso dizer porque eu não conheço efetivamente a rotina, mas o setor de operações correntes do COTER é que faz o acompanhamento dessas situações mais complexas, né? Mas eu não sei dizer como é que se gerenciaria um gabinete de crise e se o próprio setor de operações de acompanhamento da conjuntura, né, atual já é um próprio gabinete de crise. Então eu não sei como isso funcionaria porque eu não conheço, eu nunca servi nessa área no COTER. Mas esses assuntos foram, então, objetos de debate. A questão é se... Não. O doutor procurador pergunta Sim, senhor. O que os kids pretos queriam dizer com isso? Por que diziam isso? O senhor disse que havia um grupo, comentavam no grupo, houve a reunião. Então, qual era o sentido disso? Mas gabinete de crise, assim, acho que isso nunca foi discutido, esse termo. Tem que se criar um gabinete de crise no COTER. Então, nesse ponto, acho que nunca nós não conversamos sobre isso, ou se foi, não deram muita... Porque o COTER já tem uma estrutura muito rígida ali, muito fixa. Então, eu não sei como é que seria criado ou como seria acompanhamento, porque eles já fazem um acompanhamento. Se tem greve de caminhoneiro, o COTER já faz o acompanhamento. Se tem greve de PM, o COTER já faz o acompanhamento. Então, se tivesse qualquer outra, digamos, caos social ou uma manifestação muito maior, o COTER também já estaria acompanhando. Já seria função do COTER acompanhar qualquer outra situação que ocorresse no Brasil. Mas dentro do meu PO, né, tenente-coronel ali, que eu nunca servi no QG do Exército, né, até o término da presidência, então eu não sei muito bem como essa dinâmica funcionava. Eu sei que o COTER, ele já acompanha efetivamente todas as possíveis crises e as crises que ocorrem no país. Já existe esse acompanhamento natural. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu por que Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, foi considerado centro de gravidade. O que significava isso? O senhor se recorda? Não, eu desconheço porque ele escreveu. O centro de gravidade, normalmente no planejamento militar, ele é uma peça que se for tirada do contexto, se for tirada da operação, todo o resto cai, né? Então, esse é o termo nosso de centro de gravidade. Mas por que ele escreveu isso, eu não posso dizer, porque a mensagem não foi encaminhada para mim. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu se a carta ao comandante foi finalizada nesse dia e qual era o objetivo dessa carta. Por favor. Eu não sei dizer se essa carta foi finalizada, eu acho que ela já tinha sido finalizada no dia anterior ou na noite anterior, né? Na nossa visão ali, isso realmente a gente discutiu, né? Não discutiu os termos da carta, mas a gente discutiu nos tópicos da conversa, foi que aquela carta não ia servir de nada e os militares que assinaram só iam ser punidos, porque é muito claro para a gente que militar não pode assinar abaixo assinado, né? Nenhum tipo de abaixo assinado, principalmente ostensivo, né? Então ali naquele grupo que estava ali de militares, eram militares que estavam com oficiais generais, eram militares que iam para o exterior, eram militares que tinham uma sequência na carreira. Então, daquele grupo ali, todo mundo era completamente contra a assinatura de qualquer tipo de carta ou qualquer tipo de pronunciamento público, porque o militar é vedado fazer isso, sabia que ia ser punido e sabia que ia ter carreira prejudicada ou acabada com uma punição dessa aí. Então, a primeira ideia ali foi que essa, não, se vão fazer, a gente está fora, porque isso aqui vai dar problema para quem meter a mão nisso aqui. Então, essa foi a grande ideia ali com relação à carta naquele momento daquele encontro. Senhor ministro relator, eu gostaria de saber do réu
se foi ele quem disponibilizou a versão final da carta a Paulo Figueiredo, influenciador. E se não foi ele, se ele sabe quem encaminhou esse documento? Não, senhor, não fui eu que encaminhei e eu não desconheço quem foi. A carta estava sendo construída por um outro grupo de militar que, inclusive, nem era Forças Especiais, né? Estão sendo tem até outra investigação, que nem era Forças Especiais, né? Era um outro grupo de outra turma que estava construindo essa carta. Senhor ministro relator, ainda dentro desse contexto, gostaria de saber se o presidente da República determinava o envio de materiais para divulgação pelo influenciador Paulo Figueiredo e se o réu mantinha contato direto com esse influenciador, se solicitou alguma vez a divulgação de conteúdos a pedido do então presidente da República. O senhor conhece o réu Paulo senhor, Figueiredo? conheço. Foragido nos Estados Unidos. Sim, senhor. Então, pode responder a questão. Sim, senhor. Da mesma forma que eu tinha contato com ele, eu tinha contato com vários outros elementos da mídia, de todos, né, eu não falava com a imprensa, mas toda a imprensa queria informação, queria falar comigo. Mas nunca houve ordem nem determinação do presidente que fosse passado alguma coisa para ele. Eu também não sei qual o grau de relação que o presidente tinha com ele, né? Mas, por mim, não existia nenhum... O presidente nunca me determinou que passasse nada para ele. E o senhor não se comunicava com ele também? Eu falava com ele como uma vez falava com um outro repórter, mas não que ele nunca foi meu amigo, ou nunca foi próximo de mim, eu nunca conheci ele pessoalmente. Eu conheci ele pessoalmente uma vez, realmente, quando o presidente esteve em Miami, naquelas visitas lá em Orlando, e aí ele estava lá com o presidente. Mas ele estava com o presidente, eu cumprimentei ele, mas nunca tive uma relação próxima com ele, né? Ser amigo dele. O ministro relator, ele não ficou muito claro para mim. Ele nunca passou nenhuma informação para o influenciador. Então, o senhor passou ou não alguma informação não me recordo, para o influenciador Paulo Figueiredo? Eu não me recordo de nunca ter passado informação nenhuma para ele. Eu não me recordo de ter passado nenhuma informação para ele. Até porque não era ele... porque às vezes a gente tinha mais contato, era com outros, pessoal da Jovem Pan, aquele Pingo nos Is, que a gente tinha mais contato. Com o Paulo Figueiredo, nosso contato não era tão próximo assim, não era tão... Nem quando ele era do Pingo nos Is também? Não, nem quando ele era. Senhor ministro relator, eu gostaria que o réu explicasse por que ele passou o contato de Anderson Moura a Sérgio Cavalieri e Ronald Ferreira. O objetivo dessa troca de contatos foi a confecção daquela carta. Quando Cavalieri perguntou ao réu, o 01 sabe disso? Ele se referia à carta e ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, o senhor se recorda de ter passado esses contatos? Eu não me lembro, inclusive, eu estou na dúvida. Eu lembro que a Polícia Federal perguntou, inclusive, desse contato. Eu não consegui confirmar se esse Anderson Moura... Porque eu tenho um amigo da minha turma que é Anderson Moura, né? Eu não consegui, na hora, lembrar quem era esse tal do Anderson Moura. Se era alguém que estava trabalhando na carta ou era um amigo meu da minha turma que não tem nada a ver com isso. E a outra questão, se o objetivo dessa troca de contatos se tinha a ver com a confecção da carta. A confecção da carta e a referência ao 01 significou o quê? Isso, eu informei o presidente. O presidente sabia que a carta estava sendo confeccionada. Informou o presidente. Sim, informei o presidente.